Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que fortaleça a sua fé, te aproxime mais de Deus e que essa palavra possa te incentivar para que você possa voltar para a igreja, caso você seja uma pessoa que esteja afastada ou se você é uma pessoa que não dá tanto valor à igreja de Cristo. Vou ler para vocês da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16, que diz assim: Escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Irmão, uma passagem aqui bem curta, mas que Paulo ele deixa um ensinamento muito importante sobre a igreja de Cristo, porque ele deixa bem claro que a igreja é coluna e fundamento da verdade. Ou seja, o papel que a igreja tem, um papel primordial em levar a verdade ao mundo, a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo às pessoas. E isso é muito importante a gente falar, irmão, porque muitos têm abandonado a igreja, muitos têm deixado a igreja de lado, falando que você não precisa da igreja para ter comunhão com Cristo. E isso de fato é verdade, você não precisa unicamente da igreja para ter comunhão com Cristo, você tem livre acesso ao Pai. Mas Deus deixou a igreja a nós. E é importante a gente falar que a igreja não é necessariamente um lugar, uma construção, mas a igreja é todo o ajuntamento de irmãos, de crentes, daqueles que creem em Jesus, creem no Evangelho e o aceitam e buscam viver uma nova vida nele. Essa é a igreja de Cristo. Mas muitos têm deixado de lado esse momento de estar em comunhão com os irmãos, esse momento de estar junto, para achar que podem buscar a Deus individualmente. E a gente vê que muitos que buscam individualmente acabam enfraquecendo, acabam se esfriando na fé. Porque quando a brasa não está na fogueira, ela se esfria. Mas quando a brasa está junto das outras, está na fogueira, na verdade o fogo ele aumenta. Então, irmão, é importantíssimo que nós estejamos em comunhão uns com os outros. Essa é a vontade de Cristo. Mas é importante a gente falar que a igreja é coluna e fundamento da verdade, quando ela está sobre a verdade. Então, a própria igreja está sobre a autoridade da verdade. E qual é a verdade que está acima da igreja? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. O Evangelho é a verdade de Deus. Então, se a igreja não se submete à palavra, mas se a igreja quer se colocar acima da palavra, tentando se colocar como instituição ou como tradição acima da própria palavra de Deus e não abaixo dela, tendo que se submeter à palavra de Deus, então essa igreja deixa de ser coluna e fundamento da verdade. Porque a verdadeira igreja que é coluna e fundamento de Cristo, se coloca submissa a Cristo, ao que Ele revelou a nós por meio da palavra dEle, ao que Ele nos revelou e ao que Ele nos ensina. Essa é a verdadeira igreja de Cristo, aquela que segue a palavra de Deus e aquela que se submete à vontade do Senhor, se submete a Ele e não tenta se colocar em pé de igualdade ou acima dEle. Que essa palavra possa te ajudar a ter discernimento e abrir os seus olhos para se você está verdadeiramente indo à igreja de Cristo. E que essa palavra também possa te aproximar de Jesus, possa te incentivar a voltar, a se entrar em comunhão com os irmãos, voltar à igreja, porque eu tenho certeza que essa é a vontade de Cristo para a sua vida. Que Jesus abençoe a sua vida. Amém.